Você já se pegou tendo uma sensação inexplicável de já ter vivido aquele momento? Ou talvez tenha experimentado um sonho tão vívido e simbólico que parecia carregar uma mensagem oculta? Essas experiências, embora muitas vezes descartadas como meras coincidências ou frutos de uma mente cansada, podem ser, na verdade, sinais de algo muito mais profundo. Em um mundo onde a lógica e a razão são frequentemente colocadas acima de tudo, é fácil esquecer que existem dimensões da nossa psique que operam fora do nosso campo consciente de visão. Imagine por um momento que sua mente é como um vasto oceano. Na superfície, você encontra os pensamentos do dia a dia, as preocupações imediatas e as memórias recentes. Mas, abaixo dessa superfície agitada, existe uma correnteza poderosa e silenciosa, um rio subterrâneo de sabedoria acumulada ao longo das gerações. Esse rio é o que muitos chamam de inconsciente coletivo, um reservatório de experiências humanas compartilhadas, arquétipos e símbolos que nos conectam a todos, atravessando as barreiras do tempo e do espaço. Às vezes, é como se uma onda desse rio subisse inesperadamente à superfície, trazendo com ela um vislumbre de algo antigo e familiar. Pode ser uma intuição que surge sem aviso, guiando suas escolhas de maneiras que você não consegue explicar racionalmente. Ou pode ser uma sensação de pertencimento e conexão ao ouvir histórias de culturas ancestrais que você nunca encontrou, mas que de alguma forma ressoam profundamente em sua alma. A vida moderna, com suas constantes distrações e ritmo acelerado, muitas vezes nos afasta dessa fonte interior de sabedoria. Estamos tão ocupados, tentando controlar tudo ao nosso redor, que esquecemos de olhar para dentro e ouvir o que nosso inconsciente tem a dizer. Mas, e se lhe dissesse que, ao prestar atenção a esses sinais sutis, você poderia desbloquear uma riqueza de conhecimento e compreensão sobre si mesmo e seu lugar no mundo? A proposta aqui não é simplesmente aceitar o desconhecido sem questionamento, mas sim convidá-lo a explorar essas experiências com curiosidade e abertura. Através dessa jornada interna, você pode começar a perceber como esses símbolos e arquétipos ancestrais moldam seus sentimentos, influenciam suas decisões e até determinam os padrões de comportamento que você adota. É uma dança complexa entre o que é pessoal e o que é universal, entre o que é momentâneo e o que é eterno. Imagine ter em suas mãos um livro antigo, cujas páginas, embora amarelecidas pelo tempo, ainda falam com clareza surpreendente. Esse livro, metaforicamente falando, está dentro de você, esperando para ser lido e compreendido. Ele contém histórias e lições que não são apenas suas, mas de toda a humanidade. E ao se aventurar por essas páginas, você pode descobrir insights que ajudam a iluminar o caminho para uma vida mais consciente e plena. Então, antes de continuar sua rotina habitual, pergunte a si mesmo: estou ouvindo a voz da minha sabedoria interior? Estou atento aos símbolos que se repetem em minha vida, tentando me guiar? Ao abrir-se para essa dimensão, você pode encontrar não apenas respostas, mas também uma fonte inesgotável de inspiração e transformação pessoal. É hora de embarcar nessa jornada e descobrir o que o inconsciente coletivo tem a revelar sobre você e seu papel no grande tecido da existência. À medida que você se aprofunda na exploração do inconsciente coletivo, é importante considerar como ele influencia diretamente suas emoções e comportamentos diários. Pense, por exemplo, em um momento em que você tenha reagido de forma inesperada a uma situação. Talvez uma crítica no trabalho tenha desencadeado uma resposta emocional intensa que você mesmo não conseguiu explicar. Aqui, o inconsciente coletivo pode estar atuando através de arquétipos, esses padrões de comportamento universais que Carl Jung identificou e que são compartilhados por todos nós. Um desses arquétipos poderia ser o do herói, que simboliza a luta contra adversidades, ou o sábio,
que representa o conhecimento e a introspecção. Quando você se depara com desafios, pode ser que esses arquétipos sejam ativados, guiando suas reações e decisões. Assim, em vez de ver uma crítica como um ataque pessoal, você pode começar a enxergá-la como uma oportunidade para ativar o herói dentro de você, enfrentando o desafio com coragem e determinação. Além disso, considere como a intuição, essa voz sutil que muitas vezes ignoramos, pode ser uma manifestação do inconsciente coletivo. Não é raro ter aquela sensação de saber algo sem saber bem como. Quando você segue sua intuição e as coisas começam a se alinhar, é provável que esteja acessando esse banco de dados ancestral, permitindo que informações que transcendem o raciocínio lógico o orientem. É como se houvesse uma bússola interna, invisível, que aponta para a direção certa, mesmo quando tudo parece incerto. Além disso, outro aspecto fascinante é a forma como os símbolos universais permeiam nossa cultura e arte, refletindo-se em filmes, literatura e até mesmo na publicidade. Eles ressoam conosco em um nível profundo, muitas vezes sem que percebamos conscientemente. Pense em como personagens de filmes, como o mentor que guia o protagonista ou o vilão que representa o caos, são facilmente reconhecíveis e evocam reações emocionais intensas. Isso acontece porque esses símbolos estão enraizados no inconsciente coletivo, permitindo uma conexão imediata e poderosa. Agora, considere como você pode usar esse conhecimento para promover mudanças positivas em sua vida. Ao se tornar mais consciente dos arquétipos que influenciam suas ações, você pode começar a escolher conscientemente quais deseja acolher e quais prefere deixar de lado. Isso não significa rejeitar partes de si mesmo, mas sim integrar essas influências de maneira que sirvam ao seu crescimento pessoal. Assim, quando você se deparar com um desafio, poderá deliberadamente ativar o arquétipo do guerreiro para enfrentar a situação com força e resiliência. Por fim, é crucial lembrar que o inconsciente coletivo não é algo estático. Ele está em constante evolução à medida que a humanidade cresce e se transforma. Assim, ao se conectar com essa dimensão, você não só está acessando sabedoria antiga, mas também contribuindo para a construção de um novo legado coletivo. Portanto, ao cultivar a prática de ouvir suas intuições e reconhecer os arquétipos em ação, você não está apenas se conhecendo melhor, mas também participando de uma dança contínua de transformação e renovação que abrange toda a experiência humana. Ao aprofundar sua jornada de autoconhecimento através do inconsciente coletivo, é essencial considerar como essa área rica e complexa da psique pode ser um catalisador para a transformação pessoal. Diferente do que muitos possam imaginar, essa transformação não ocorre magicamente. Ela demanda um processo ativo de individuação, conceito central na psicologia analítica de Jung, onde você começa a integrar diferentes partes de si mesmo, inclusive aquelas que permanecem ocultas nas sombras do inconsciente. Imagine agora um grande mosaico, onde cada peça representa um aspecto diferente da sua identidade. Algumas peças estão claramente visíveis, enquanto outras estão escondidas, aguardando serem descobertas e colocadas no lugar certo para completar a imagem. Esse processo de individuação é como ir juntando essas peças, reconhecendo tanto suas forças quanto suas vulnerabilidades, e permitindo que elas coexistam harmoniosamente. Para facilitar essa integração, um exercício prático é manter um diário de sonhos. Os sonhos são uma porta direta para o inconsciente coletivo, trazendo à tona símbolos e mensagens que, à primeira vista, podem parecer enigmáticos, mas que, com análise e reflexão, podem oferecer insights valiosos. Ao anotar seus sonhos regularmente, você cria um registro que pode ser revisitado
ajudando a identificar padrões e temas recorrentes que refletem sua jornada interna. Além disso, considere o poder das práticas meditativas como uma ferramenta para silenciar o ruído externo e focar na sua paisagem interior. A meditação não apenas promove um estado de calma e clareza, mas também abre espaço para que intuições e compreensões emergem naturalmente. Durante esses momentos de silêncio, você pode começar a perceber sutis mudanças de perspectiva e um entendimento mais profundo de si mesmo. Outro aspecto crucial é a importância das histórias e mitos pessoais. Cada um de nós vive uma narrativa única, mas frequentemente nos esquecemos de que temos o poder de reescrever essa história. Ao se tornar consciente das narrativas que internalizou ao longo da vida, tanto as que reforçam quanto as que limitam, você ganha a capacidade de ressignificar sua experiência. Talvez tenha crescido acreditando que precisava ser perfeito para ser aceito. Ao confrontar essa crença e reescrever-la com compaixão, você pode começar a viver de maneira mais autêntica e livre. Finalmente, lembre-se de que esse caminho de transformação não precisa ser solitário. Buscar grupos de apoio ou terapia pode oferecer um espaço seguro para explorar essas questões mais profundas e compartilhar sua jornada com outros que estão trilhando caminhos semelhantes. A partilha de experiências e a troca de perspectivas podem ser extremamente enriquecedoras, ajudando a fortalecer o senso de conexão e propósito. Portanto, ao se aventurar nessa exploração do inconsciente coletivo, tenha em mente que cada passo dado em direção à compreensão de si mesmo é um passo em direção à cura e à integridade. Abrace as partes de si mesmo que descobre ao longo do caminho, sabendo que cada uma delas contribui para o todo complexo e belo que é você. Ao contemplar a profundidade do inconsciente coletivo, uma faceta menos explorada, mas igualmente poderosa, é a sua capacidade de influenciar a criatividade e a inovação. A mente humana, ao se conectar com esse vasto depósito de símbolos e arquétipos compartilhados, pode acessar uma fonte inesgotável de inspiração que transcende o conhecimento adquirido pela experiência pessoal. Pense, por exemplo, em como artistas, escritores e inventores frequentemente relatam momentos de pura epifania, onde ideias parecem surgir do nada, como se fossem capturadas de um fluxo invisível de consciência. Esses momentos de criatividade súbita podem ser vistos como uma manifestação direta do inconsciente coletivo, onde o indivíduo se torna um canal para ideias e conceitos que ressoam em um nível universal. Imagine por um instante que a criatividade é como um jardim exuberante, onde cada planta representa uma ideia nova. O solo fértil desse jardim é nutrido pelas águas do inconsciente coletivo, permitindo que sementes de inovação germinem e cresçam de maneiras que muitas vezes desafiam a lógica convencional. Além disso, ao explorar essa dimensão profunda, você também pode descobrir novas maneiras de resolver problemas que antes pareciam insuperáveis. Quando enfrentamos um desafio, nossa tendência natural é recorrer a soluções que já conhecemos. No entanto, ao acessar o inconsciente coletivo, novas perspectivas e abordagens podem emergir, oferecendo soluções criativas que não seriam imediatamente óbvias. É como se, ao invés de olhar apenas para frente, você começasse a ver o panorama completo, revelando caminhos que estavam ocultos à primeira vista. Outro aspecto fascinante é como essa conexão com o inconsciente coletivo pode fomentar um senso de comunidade e colaboração. Ao reconhecer que todos nós partilhamos de um reservatório comum de símbolos e experiências, podemos encontrar um terreno comum para a comunicação e a cooperação. Isso é especialmente valioso em ambientes multiculturais, onde a diversidade de perspectivas pode ser uma riqueza inestimável. Ao invés de ver diferenças culturais como barreiras, podemos enxergá-las como portas para um entendimento mais profundo
e uma colaboração mais frutífera. Para ilustrar, considere uma equipe de trabalho composta por pessoas de diferentes origens culturais. Ao se conectarem com o inconsciente coletivo, elas podem descobrir que, apesar das diferenças superficiais, há arquétipos e símbolos que todos reconhecem e compreendem. Isso pode levar a um ambiente de trabalho mais harmônico e produtivo, onde ideias são compartilhadas livremente e soluções são cocriadas em um espírito de verdadeira colaboração. Finalmente, é importante ressaltar que esse processo de acessar e utilizar o inconsciente coletivo não é algo que acontece de maneira passiva. Requer uma abertura consciente para explorar e abraçar o desconhecido, uma disposição para se aventurar além dos limites do que é familiar e confortável. Ao fazer isso, você não só expande sua própria capacidade criativa, mas também contribui para a evolução contínua desse vasto campo de conhecimento compartilhado que é o inconsciente coletivo. Essa jornada, embora desafiante, é repleta de potencial para a transformação pessoal e coletiva. Agora, vamos explorar como o inconsciente coletivo pode ser uma fonte poderosa de cura emocional e reconexão com a essência humana. Em um mundo onde a saúde mental é cada vez mais discutida, entender as camadas mais profundas da nossa psique pode abrir caminhos surpreendentes para o bem-estar. O inconsciente coletivo serve como um arquivo vivo de experiências humanas compartilhadas, proporcionando um contexto mais amplo para entender nossas próprias emoções e desafios. Suponha que você esteja lidando com sentimentos intensos de tristeza ou ansiedade. Em vez de se concentrar apenas nas circunstâncias imediatas que podem ter desencadeado essas emoções, o que acontece se você considerar que está interagindo com padrões emocionais que existem há gerações? Essa perspectiva pode oferecer uma sensação de alívio, ao perceber que suas experiências não são isoladas, mas parte de uma tapeçaria emocional rica e complexa que todos nós partilhamos. Além disso, o inconsciente coletivo pode atuar como um espelho, refletindo não apenas nossos medos e inseguranças, mas também nossas potencialidades e virtudes inexploradas. Ao acessar esse nível profundo da mente, você pode encontrar recursos internos que desconhecia possuir. Por exemplo, pode descobrir a capacidade de resiliência que seus ancestrais cultivaram diante das adversidades, ou a criatividade que permitiu a sobrevivência e a adaptação ao longo dos séculos. Considere também como os rituais e práticas culturais, muitas vezes transmitidos de geração em geração, estão imbuídos de significados que ressoam com o inconsciente coletivo. Participar de um ritual, seja ele uma cerimônia de gratidão, uma dança tradicional ou até mesmo uma prática meditativa, pode reconectar você a essa fonte ancestral, proporcionando uma sensação de pertencimento e continuidade. Essas práticas podem ser vistas como pontes que ligam o passado ao presente, permitindo que você se ancore em algo maior do que a própria individualidade. Outro aspecto intrigante é a forma como o inconsciente coletivo pode facilitar a reconciliação com partes de nós mesmos que foram reprimidas ou negligenciadas. Ao explorar narrativas e mitos que fazem parte desse reservatório coletivo, você pode encontrar histórias que refletem suas próprias lutas internas e, através delas, encontrar maneiras de integrar essas partes à sua identidade atual. Isso pode ser particularmente valioso em processos de terapia e autoconhecimento, onde a identificação com personagens arquetípicos pode oferecer insights sobre sua própria jornada. Por fim, ao se abrir para as influências do inconsciente coletivo, você também se torna mais sensível às conexões interpessoais e à empatia. Reconhecer que todos compartilham de um mesmo mar de experiências humanas pode aumentar sua capacidade de compaixão e compreensão, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros.
Essa consciência ampliada pode transformar não apenas sua relação consigo mesmo, mas também a forma como interage com o mundo ao seu redor, promovendo um senso de unidade e propósito que transcende a experiência individual. Portanto, ao explorar as profundezas do inconsciente coletivo, você tem a oportunidade de acessar um vasto campo de cura e transformação. Essa jornada interior é uma viagem rumo ao autoconhecimento e à compreensão mais profunda da condição humana, possibilitando uma existência mais rica e significativa. Ao explorar as complexidades do inconsciente coletivo, uma dimensão fascinante é sua influência na forma como percebemos e nos conectamos com a espiritualidade e o sentido da vida. Na busca por respostas às grandes questões existenciais, esse repositório comum de símbolos e arquétipos pode oferecer caminhos inesperados para a compreensão do nosso propósito e da nossa essência. Pense, por exemplo, em como diferentes culturas ao redor do mundo compartilham temas espirituais semelhantes, mesmo quando separadas por vastas distâncias e sem contato direto. Isso sugere que há verdades universais sobre a experiência humana gravadas no inconsciente coletivo, que ressoam independentemente do contexto cultural. Essas verdades podem se manifestar em rituais, mitos e crenças espirituais que, embora variem em suas expressões externas, compartilham um núcleo comum de significado. Além disso, ao se conectar com essa dimensão profunda, você pode experimentar um forte senso de interconectividade com tudo ao seu redor. Pode começar a perceber que sua vida é parte de um todo maior, onde cada ação tem implicações que vão além do imediato. Esse reconhecimento pode levar a uma prática mais consciente e intencional, tanto na forma como você trata a si mesmo, quanto na maneira como interage com o mundo. Outra camada importante a considerar é como o inconsciente coletivo pode influenciar a maneira como lidamos com a morte e o luto. Em muitas tradições, existem mitos e rituais que ajudam a dar sentido à perda e à transição, proporcionando consolo e compreensão em momentos de dor. Esses mitos não apenas oferecem uma estrutura para processar o sofrimento, mas também podem ajudar a transformar o luto em uma experiência de crescimento pessoal e espiritual. Além disso, esse entendimento mais profundo pode estimular uma apreciação renovada pela beleza e mistério da vida. Imagine caminhar por uma floresta e perceber não apenas as árvores e o céu, mas também o fluxo incessante de vida e energia que liga tudo em uma dança eterna. Essa percepção pode despertar um sentimento de gratidão e reverência, alimentando uma espiritualidade que é ao mesmo tempo pessoal e universal. Ao integrar esse conhecimento em sua vida cotidiana, você pode encontrar novas formas de se conectar com sua sabedoria interior. Práticas como a meditação, a contemplação da natureza ou a participação em rituais significativos podem servir como portais para acessar esse reservatório de conhecimento compartilhado. Essas práticas não apenas enriquecem sua vida espiritual, mas também fortalecem sua resiliência emocional, ajudando você a navegar pelos desafios com mais equilíbrio e clareza. Portanto, ao explorar o inconsciente coletivo, você tem a oportunidade de se abrir para uma experiência espiritual mais rica e integrada. Essa jornada não apenas aprofunda sua compreensão de si mesmo, mas também alimenta um senso de propósito e conexão com o universo que transcende a experiência individual e une todos nós em um tecido intrincado de existência compartilhada. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que o inconsciente coletivo nos oferece um terreno fértil e multifacetado para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em cada passo que demos, desde as intuições inexplicáveis até o encontro com arquétipos universais, fomos guiados por uma força invisível
que nos conecta a algo maior e mais antigo do que nossa própria individualidade. Essa força, que pulsa nas veias da nossa psique, nos lembra que somos parte de uma tapeçaria intrincada de experiências humanas compartilhadas. Nesse contexto, torna-se claro que a interação com o inconsciente coletivo não é um caminho linear, mas sim uma dança complexa de trocas e descobertas. É como estar em uma vasta floresta, onde cada trilha nos leva a novas clareiras de entendimento e cada árvore guarda segredos ancestrais que aguardam ser revelados. À medida que navegamos por este bosque de símbolos e significados, começamos a perceber que não estamos apenas seguindo um mapa, mas também desenhando trilhas inéditas com cada passo consciente que damos. À luz desses insights, o caminho adiante começa a se delinear com mais clareza. A cada símbolo que identificamos e a cada arquétipo que integramos, construímos pontes que ligam o passado ao presente, tecendo um futuro que honra a sabedoria ancestral e acolhe a inovação pessoal. É um processo de constante transformação, onde o antigo e o novo coexistem em harmonia, desafiando-nos a olhar além das aparências e acessar a essência que nos define. À medida que nos aproximamos da reflexão final, somos convidados a considerar como essas descobertas podem não apenas enriquecer nossa compreensão individual, mas também catalisar uma mudança coletiva de consciência. A interconectividade revelada pelo inconsciente coletivo nos instiga a repensar nossa relação com o mundo e com os outros, promovendo uma visão mais integrada e compassiva da existência. Como um rio subterrâneo que alimenta cada mente humana, esse conhecimento compartilhado tem o potencial de nutrir uma nova era de entendimento e colaboração. Pense em uma sinfonia, onde cada instrumento, embora distinto, contribui para uma melodia grandiosa e uníssona. Assim também é com as vozes do inconsciente coletivo, onde cada insight pessoal ressoa com o coro universal de experiências humanas. Ao ouvir essa sinfonia interna, encontramos a coragem de enfrentar nossos desafios com renovada força e a sabedoria de abraçar a diversidade como uma fonte de riqueza inestimável. Conforme pivotamos em direção à conclusão, a convergência desses temas nos prepara para uma visão mais ampla e profunda da nossa jornada de autoconhecimento. É um convite a mergulhar além das camadas superficiais e a se comprometer com uma exploração contínua do que significa ser humano. Nesse processo de descoberta, somos lembrados de que, embora o caminho possa ser desafiador, ele é também repleto de potencial para a transformação e o crescimento pessoal. Ao concluir nossa exploração sobre o inconsciente coletivo, somos levados a um ponto de convergência, onde a complexidade se transforma em clareza e onde o que era invisível começa a ganhar forma. Esta jornada não é apenas uma travessia pela mente, mas uma viagem de volta à essência de quem somos, integrando a sabedoria ancestral com as experiências do presente para moldar um futuro mais consciente. O inconsciente coletivo nos lembra que somos mais do que nossos pensamentos e emoções individuais. Somos parte de uma história que começou muito antes de nós e que continuará muito depois. Essa continuidade nos oferece um profundo senso de pertencimento e propósito, nos conectando com a humanidade de uma forma que transcende as barreiras culturais e temporais. É um chamado para reconhecer as interações sutis entre nossos desejos pessoais e as narrativas universais que nos moldam. Ao nos tornarmos mais conscientes dessas influências, podemos começar a viver com maior intenção e autenticidade. Cada símbolo que encontramos, cada arquétipo que identificamos, nos oferece a oportunidade de reescrever nossa narrativa pessoal, não como um fragmento isolado, mas como uma parte integral de um todo maior e mais significativo. Essa integração nos encoraja a abraçar tanto nossas sombras quanto nossas luzes,
reconhecendo que ambas são necessárias para a totalidade. A verdadeira prática começa agora, ao levarmos esses insights para a nossa vida diária. É um convite para sermos mais atentos às intuições que surgem, às sincronicidades que nos guiam e aos símbolos que se manifestam em nossos sonhos e experiências cotidianas. Ao fazermos isso, não apenas expandimos nossa compreensão de nós mesmos, mas também contribuímos para a evolução contínua do inconsciente coletivo, adicionando nossas próprias histórias ao grande livro da humanidade. Que possamos então caminhar com coragem e curiosidade, dispostos a explorar as profundezas do nosso ser e a descobrir as conexões ocultas que nos unem a todos. Ao abraçarmos nossa complexidade e nossa unidade, encontramos não apenas respostas, mas também novas perguntas que nos impulsionam adiante, em direção a uma vida de maior significado e impacto. Em última análise, essa jornada é sobre despertar para a totalidade de nossa existência, reconhecendo que cada passo dado com consciência é um ato de criação e transformação. Que possamos, com cada nova manhã, renovar nosso compromisso de viver com autenticidade e propósito, honrando o legado dos que vieram antes de nós e preparando o caminho para aqueles que virão. Esta é a verdadeira essência do autoconhecimento e o verdadeiro presente que o inconsciente coletivo nos oferece. Se o que você ouviu fez sentido para você, aproveita esse momento para compartilhar sua experiência nos comentários. Vou adorar ler seus pensamentos e seguir nessa caminhada de consciência junto com você. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e continuar recebendo mensagens como essa que tocam a alma e despertam o coração.